Olá, muito bom dia você que está acompanhando o vídeo na estreia, agora às 9 horas da manhã, neste domingo. Uma boa noite para os nossos alunos que estão conosco, participando aqui ao vivo, da gravação dessa aula, nas quartas-feiras. E uma boa tarde para você que está assistindo em algum outro horário, aí na parte da tarde, ou boa noite para você que está assistindo em algum outro horário, na parte da noite durante a semana. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão sobre as bases da nossa fé. Então, temos estudado vários aspectos da doutrina da Igreja Batista Brasileira, da nossa Convenção Batista Brasileira, compreendendo um pouco mais sobre o que nós cremos, como nós entendemos a doutrina da Igreja de Cristo baseada na Palavra de Deus. E você vai observar logo na primeira aula, a gente está na aula de número 8, né? E na primeira aula, nós falamos sobre a base da doutrina cristã, que deve ser na Bíblia, deve ser pautada pela Bíblia e não pautada em tradições ou em a leitura específica de uma única pessoa. Então, os batistas brasileiros conduzem a sua doutrina dessa forma, através da palavra de Deus, sendo ela a única a ferramenta de fé, regra e prática da nossa vida, né? Então, não há nenhum adendo ou algum material para contrapô-la ou para apoiá-la, né? Ela, por si só, se basta. E hoje a nossa proposta é estudarmos o ministério da palavra. Então, como a Igreja Batista enxerga o ministério da palavra, como nós entendemos o exercício desse ministério, a importância dele, e também como ele está ali posto e é visto no meio da igreja, né? Então, quero convidar aí a um dos alunos a ler para mim o nosso texto base de hoje, que está lá em Mateus capítulo 28, 19. Aliás, vamos ler o 28, 18, 19 e 20. Mateus 28, 18, 19 e 20. E aí, quem achou pode abrir a sua Bíblia e ler para nós. Tem que abrir o microfone. É Mateus 19, Não, 28. Mateus 28. 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. O texto que nós chamamos o texto da Grande Comissão, ele é o texto base para todo o ministério da igreja, para a igreja de Jesus. Então, Jesus dá essa ordem a todos os discípulos. Não dá essa ordem apenas aos apóstolos, não dá essa ordem apenas aos líderes da igreja, aos presbíteros, mas sim a toda a igreja. Toda a igreja deve ir pelo mundo fazer discípulos, e esses discípulos serão feitos através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e do ensino à obediência em tudo que Jesus mandou. Então, é assim que se faz um discípulo de Jesus, aprendendo, caminhando, discipulando, ensinando, né, e obedecendo. E esta é a base para o ministério da palavra da mesma forma. Essa expressão, ministério da palavra, ela vem através do livro de Atos. É uma expressão que vem através da igreja de Jesus, uma igreja já formada ali a partir do capítulo 6. Então, você vai observar ali os primeiros 5 capítulos, como a igreja de Jesus foi formada. Inclusive, essa é a introdução que Lucas, que escreve o livro de Atos, ele coloca ali essa narrativa, né? Então, é o livro 2, ele diz ali em Atos 1:1, por exemplo, escrevi um livro, no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até o dia que ele foi elevado aos céus e depois ter dado instruções por meio do Espírito aos apóstolos que havia escolhido. E aí, então, aqui ele vai dizer agora tudo o que aconteceu depois disso. O livro de Atos, então, conta a história da igreja de Jesus, do cumprir destas ordens que Jesus deu aos discípulos. E lá no capítulo 6 nós já temos uma igreja formada, uma igreja que ainda não estava estruturada e começou a ter problemas. Então veja aqui os versículos 1, 2, 3 e 4. Atos 6, de 1 a 4. Vou ler aqui para vocês. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então você tem aqui essa primeira expressão que é dada aos apóstolos. Os apóstolos tinham a missão de formar a igreja de Cristo, doutrinar a igreja de Cristo. Então, nós somos formados em cima dos apóstolos e dos profetas. Então, no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento sendo escrito e todo o Novo Testamento sendo escrito a partir deles, a partir do que eles ensinaram. Eles não foram o autor de todos os livros e cartas do Novo Testamento. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, Lucas não é um apóstolo. O livro de Atos, Atos também escrito por Lucas, ele não é um apóstolo. A carta de Tiago, apesar de nós termos 2 apóstolos Tiagos, este Tiago que escreveu a carta é o irmão de Jesus. A carta de Judas, apesar de nós termos o apóstolo Judas Tadeu, esse também é outro irmão de Jesus. Mas foram os apóstolos que ensinaram tudo que estes homens escreveram. Então, tudo parte a partir deles. E aqui você tem, então, essa primeira menção. Eles eram dedicados exclusivamente ao ministério da palavra. Eles haviam abandonado as suas funções, as suas profissões. Então, você tem ali pelo menos 5 apóstolos que se narra a profissão deles. Então, nós temos Mateus não, primeiro André, Tiago, João e Pedro, que eram pescadores. E você tem Mateus, que era cobrador de impostos. E eles deixam as suas profissões para se dedicarem exclusivamente ao ministério da palavra. E até como a igreja havia crescido muito, se expandido em grande tamanho, começou a haver as necessidades, principalmente aqui, das viúvas, que eram pessoas que tinham dificuldade de sustento. Os apóstolos, quando o grupo era pequeno, lideravam tudo. Mas não dava para se dedicar ao ministério da palavra e se dedicar à liderança administrativa do rebanho, das pessoas, da igreja. Então, ali surgem os primeiros diáconos. Esses 7 homens aqui depois seriam chamados de diáconos. Para que cuidassem do serviço pessoal da igreja, enquanto os apóstolos cuidavam de toda a doutrinação, de todo o ensino da igreja. Mas isso não parou nos 12, e nem poderia ter parado nos 12, porque senão nós não teríamos hoje um ministério da palavra sendo exercido. Isso foi sendo expandido e orientado pelos próprios apóstolos como deveria ser feito. Então, vamos observar aqui qual é a missão do ministério da palavra? Vou pedir aí aos alunos que leia para mim Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o 12. Preste bastante, do 11 ao 12 não, perdão, do 11 ao 16. Efésios 4, do 11 ao 16. Preste bastante atenção nesses aspectos sobre o ministério da palavra. Pode ler. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem. Aqui você tem o ministério da palavra sendo demonstrado em 5 dons, em 5 pessoas dons, né, como é expressado em Efésios 11. Você vai ter ali, ele designou, Jesus aqui, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos, antes de falar da missão, identificar estas 5 figuras aqui. Esses 5 dons, eles aparecem de maneira diferente do que aparece, por exemplo, em Romanos capítulo 12, ou em 1 Coríntios capítulo 12, ou até mesmo o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 3. Estes dons que são dados aqui, eles não são como o dom de evangelismo, ou o dom de ensino, ou o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra de conhecimento. Perceba que este dom está vinculado a uma pessoa. Ele fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, muitos teólogos têm identificado aqui este versículo 11 de uma maneira diferente. Ele não fala apenas de dons, mas de pessoas dons. Porque, e não só homens dons, mas pessoas, porque você vê no Novo Testamento profetisas, você vai ver evangelistas, mulheres evangelistas, e até uma apóstola, acho que é assim que fala no feminino, que é Júnia, ali na carta aos Romanos. Mas não são os mesmos apóstolos, profetas, pastores e mestres que você vai identificar como um título específico, tá? Os apóstolos que nos são dados aqui é a figura dos enviados, enviados numa situação missional. Então, Barnabé é chamado de apóstolo, não é um dos 12, não é como o apóstolo Paulo, não tem a autoridade apostólica. Epafrodito, em Filipenses 2, é chamado de apóstolo. Timóteo, Silas, também são chamados de apóstolos também. Que são aqueles que são enviados por Deus, enviados pela igreja para cumprir uma missão. Hoje nós chamaríamos de missionários. E aí você tem ali os profetas, não são na mesma situação do Antigo Testamento, porque eles não trazem uma revelação nova da palavra de Deus, isso se encerra no livro de Apocalipse, porém eles revelam à igreja a vontade de Deus dentro da palavra. Então, qual é a direção que Deus está dando à igreja, principalmente se a igreja está caminhando para fora, fora da palavra de Deus? O evangelista, ele tem a função de falar do evangelho ali aonde ele está e conduzir a sua igreja a falar das boas novas de Jesus Cristo. O pastor, ele tem a função do apacentado e cuidar, e o mestre do ensinar e instruir, né? Então, esses são os 5 homens dons, eles compõem o ministério da palavra. E aí a gente vai observar, então, a expressão que ele dá. Olha, qual é a missão desse ministério? Versículo 12. É preparar os santos, é preparar a igreja. Então, o ministério da palavra existe para que a igreja seja preparada. Preparada para quê? Para a obra do ministério. Então, o ministério da palavra prepara a igreja para exercer a obra de Deus. A obra de Deus no meio dela, a obra de Deus em todo o mundo. Então, é colocado o ministério da palavra pelo próprio Jesus, o próprio Jesus institui esse ministério para que ela exerça
a igreja exerça a obra dele. E além disso, a igreja, como diz no final do versículo, seja edificada para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, uma igreja sem ministério da palavra é uma igreja que não cresce, não é edificado, não é fortalecido, não tem base. A edificação, um prédio, ele é construído em cima de uma base. Uma igreja que não tem ministério da palavra não tem base. Então, a missão do ministério da palavra é preparar a igreja para a obra, é fazer levar o crescimento da igreja, a edificação da igreja. Versículo 13 ainda, para que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, o ministério da palavra também tem a missão ah, de ah, levar a igreja a uma unidade, a ser de fato, a agir com um único corpo, não agir cada um de um jeito, cada um pela sua cabeça, mas a uma unidade de fé e do conhecimento de Jesus. Então, Cristo tem que ser conhecido ali através do ministério da palavra, o ministério da palavra tem a responsabilidade de fazer Jesus conhecido. Dessa forma, o versículo 13 continua dizendo, a fim de que nós cheguemos à maturidade, à medida da plenitude de Cristo, ou seja, cada vez mais, toda a igreja, cada membro desta igreja, cada um que faz parte da igreja de Cristo tem que estar mais parecido, ao ponto de ser confundido com o próprio Jesus, ao ponto de ser igual a Jesus Cristo em todas as suas ações, no seu comportamento, em tudo que Cristo faz. Essa é a responsabilidade do ministério da palavra. E para quê? E aí ele diz, o propósito, versículo 14, é que não sejamos mais como crianças. Então, olha, querido, o ministério da palavra tem que levar uma igreja à sua maturidade e a não agir de maneira infantil. Você conhece muitos crentes agindo de maneira infantil, você conhece muitos cristãos que agem de maneira infantil. E Paulo define, olha aonde está a infantilidade destas pessoas, a criancice dessas pessoas que são levados de um lado para o outro pelas ondas, ah, aliás, que não são, né, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o ministério da palavra tem a função de levar a igreja a crescer, a amadurecer, para que não seja arrastada por qualquer outra doutrina, por qualquer outra novidade, por qualquer outra coisa que chegue e induza a igreja ao erro. Então, o ser infantil é aquele que vai atrás de qualquer doutrina, é aquele que vai atrás de qualquer ensino, é aquele que vai atrás de qualquer tipo de verdade que ouviu falar, então agora essa é a verdade, não, então agora é essa. Você já viu aquela pessoa que cada hora tá em um ritmo diferente. Agora eu estou experimentando disso. Agora eu estou vivendo isso daqui. Agora eu estou andando e seguindo isso daqui. Agora eu comecei a seguir essa pessoa. Ela vai mudando o tempo todo para cada ensino, para cada verdade que ela aprende. O Ministério da Palavra está justamente para trabalhar na solidez e na firmeza. E aí, ele diz, olha, como é que o Ministério da Palavra vai fazer isso? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, o crescimento do Ministério da Palavra não se dá através daquele um filme lá de 99, o Matrix, aquele filme de 99, para você aprender alguma coisa na Matrix, você tinha que apenas fazer um download para sua cabeça. Então, o personagem principal lá, o Neo, ele quer aprender Kung Fu. E aí o operador vai lá e ensina para ele Kung Fu e é simplesmente um download. Não é assim que funciona no Ministério da Palavra, não é uma transmissão de conhecimento apenas, mas é o exercício do amor, seguir a verdade em amor e sempre crescendo em Jesus Cristo. Essa é a função do Ministério da Palavra, essa é a missão. E durante
todo este exercício, historicamente, surgem, então, figuras, pessoas ali, ou então agora chamados ministros da palavra. E nós chamamos estes, ah, aqui na liderança da igreja, de pastores. Por que a gente não usa a expressão bispo, por exemplo, como está lá em 1 Timóteo 3, ou o apóstolo Paulo usa da mesma forma a expressão para Tito, como bispos? Por que nós não usamos a figura, a expressão da palavra presbíteros, que também é utilizada várias vezes, tanto pelo apóstolo Pedro quanto pelo apóstolo Paulo? Cada uma dessas nomenclaturas tem um significado específico. A maior parte das vezes, o bispo, o presbítero, ele é traduzido como um ancião. Então, era um líder da igreja, geralmente de idade avançada. Mas nem sempre era uma realidade. Timóteo, ele era um presbítero e ele ainda era jovem aos olhos de toda a igreja e da sociedade da época. Então, nem sempre um presbítero era, de fato, um ancião. Além disso, você tem a figura do bispo, que bispo, a palavra original ali é o episcopos, é aquele que exerce função pastoral. Era traduzido brutalmente, assim, de uma maneira bem grosseira, como o supervisor. É aquele que estava supervisionando, vigiando geralmente para um governador, por exemplo, para um imperador. Mas essa palavra era aplicada, no caso, àqueles que exerciam função pastoral. E olha, a função pastoral, atrelada ao ministério da palavra, está desde o Antigo Testamento. Se você abre, por exemplo, a sua Bíblia em Jeremias 3,15, Deus promete a Israel que ele daria pastores. Ele diz: olha, e vos darei pastores que vos apacentarão com conhecimento e sabedoria, com ciência e sabedoria. A figura pastoral em Israel, ela é uma figura do Antigo Testamento. Deus é enxergado como o pastor de Israel. Por isso, Davi afirma no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, ou sentirei falta. E também os reis de Israel, eles eram também colocados como pastores. Davi também é enxergado como um pastor, porque conduzia a nação de Israel segundo a vontade de Deus. Esse é o grande escândalo dado por Isaías. Olha, vocês, reis e até mesmo sacerdotes e também os líderes das tribos, vocês não pastorearam o meu rebanho. Por isso agora eu tirarei vocês do governo e agora enviarei o meu pastor, e ele se refere a Cristo. Muito bem, não é só no Antigo Testamento que você vê a figura pastoral, cuidar do rebanho. Você olha com os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. Então, João registra uma conversa de Jesus com Pedro em João 21. Quando você lê lá os versículos 15 a 27, você tem ali Jesus perguntando a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro responde que sim, Senhor, tu sabes que te amo. E a resposta de Jesus é sempre: cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Já mostrando a Pedro que eles seriam dos responsáveis por apacentar, por cuidar do rebanho. E você vai ver o próprio apóstolo Pedro falando aos presbíteros da igreja, usando essa mesma expressão. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus. Aí já, inclusive, Pedro nos traz o peso da responsabilidade. Olha, não é teu rebanho. Nós pastores temos o costume de dizer minhas ovelhas, mas não são minhas, na verdade. A grande verdade é que elas pertencem ao Senhor, e é uma responsabilidade muito maior, porque eu pastoreio o rebanho de Jesus. Mas e onde ficam aqueles 5 homens dons, por exemplo? Usar a expressão pastor não está anulando o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Ali, na verdade, os pastores do rebanho vão exercer, e olha, não são, então um pastor exerce os 5 ministérios? Não. E os 5 ministérios é um reflexo de quem é Jesus. O próprio Jesus vai colocando dentro da igreja de Cristo homens que cada um vai ter uma direção diferente, mas nós usamos na igreja batista
a expressão pastor como aquele que é responsável pelo ministério da palavra. E, claro, tem mais de um. Pode ter mais de um, dependendo do porte da igreja, do crescimento da igreja. Muito bem. Uma vez que nós entendemos a missão do ministério da palavra e agora a figura do ministério da palavra na igreja de Cristo, vamos observar a postura e o exercício do pastoreio, dessa figura do pastor. Como o pastor tem que agir? Para isso, o apóstolo Paulo escreve cartas que nós chamamos de cartas pastorais. Ele escreve 4 cartas. Uma a Filemon, uma a Tito e 2 cartas a Timóteo. As cartas para Tito e Timóteo, as 2 cartas para Timóteo, então 3 no total, são cartas escritas para pastores. Tanto Tito quanto Timóteo pastorearam, cuidaram, apacentaram rebanhos, apacentaram igrejas. Timóteo mesmo foi um dos que pastoreou a igreja em Éfeso. Então você tem ali estes homens cuidando destas igrejas ali, e eu recomendo a você, você quer entender melhor do ofício pastoral, do exercício pastoral, do ministério pastoral, leia estas 3 cartas, a carta de Paulo a Tito, as 2 cartas a Timóteo. Nós, pelo tempo, vamos nos dedicar a alguns trechos de algumas dessas cartas. Então, vamos ler aqui primeiro. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler aqui, eu vou pedir o nome dos alunos que leia para mim. Do 11 ao 15. 1 Timóteo 4, do 11 ao 15. Você pode deixar a sua Bíblia aberta por enquanto, em 1 Timóteo 4, porque daqui a pouco a gente vai observar aqui alguns outros textos dela, tá? Então, 1 Timóteo 4, do 11 ao 15, pode ler para mim, por favor. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Muito bem, então você tem aqui o exercício direto do ministério pastoral, e aqui é um pastor, um apóstolo e pastor, que é o apóstolo Paulo, falando a um jovem pastor que é Timóteo. E ele vai dando as instruções. Nesta primeira carta, Timóteo está na igreja de Éfeso, então Paulo vai dizer: olha, até eu chegar, você vai seguir aqui algumas instruções. Então, primeiro aspecto que ele vai dizer: olha, ordene e ensine estas coisas. Então, você tem que dar instruções, você tem que ensinar as pessoas. Um pastor que não transmite o ensino da palavra, ele não está exercendo o ministério da palavra. E muito bem, aqui você tem já uma questão pessoal que nós dissemos, né? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Então, Timóteo era jovem e ele estava pastoreando pessoas mais velhas que ele e pessoas mais novas que ele. Então, aquele que fosse mais novo não poderia dizer a ele: você não é tão velho, e aí velho não só em idade, mas você não é tão experiente para poder me orientar. Ou então, alguém que fosse mais novo, alguém que fosse mais velho, dizer a ele: você é muito novo para poder me orientar, eu sou mais velho do que você. Então, ele diz: olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. E aí ele vai dar aqui, então, mas seja um exemplo. Uma das coisas que se espera da figura do ministério pastoral é o exemplo. E aqui, por exemplo, um capítulo anterior, 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer ali o perfil. Olha, quem deve ser esse bispo, esse pastor? Ele tem que ser, por exemplo,
irrepreensível, marido de uma só mulher, ele tem que ser moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, ele tem que ser amável, ele tem que ser pacífico, ele não deve ser apegado ao dinheiro. Então aqui você vai ter no que ele deve ser exemplo, no que ele deve ser imitado. E Paulo também fala aqui no versículo, voltando para 1 Timóteo 4:12, ele vai dizer: olha, você tem que ser um exemplo aos fiéis na palavra. Suas palavras, o exercício da sua fala, o cumprir da sua fala tem que ser exemplar, tem que ser imitável. O exercício da palavra, o procedimento que ele vai dizer aqui na linguagem de hoje, ele dá a expressão aqui, seja o exemplo na maneira de falar e na maneira de agir. Então, as suas ações têm que ser condizentes com aquilo que você está ensinando, e o que você tem que ensinar é a palavra de Deus. Então, ele tem que ter essa postura. Então, entenda o seguinte: é só função de um pastor ou de um evangelista evangelizar? Não, ele tem que ser exemplo para que os outros imitem. É só a função de um pastor que exerce o apostolado a exercer ali a missão, ou de um missionário exercer a missão? Não, ele tem que ser um exemplo para que todo cristão exerça a sua vida de maneira missionária. Assim como um profeta, assim como um mestre, e o próprio exercício pastoral, que é o cuidado, que é a exortação. Então, tudo que o ministério da palavra deve fazer, e o ministro da palavra deve fazer, é para que seja imitado. Ou seja, querido, você que está falando, essa aula hoje não é para mim, essa aula é só para quem é pastor, só para quem é líder da igreja, é só para quem é missionário. Não. O texto bíblico está dizendo, olha, tem que ser um exemplo para você imitar. Então, tudo que o pastor imita e exerce na palavra, você deve imitar. Você deve conhecer, ele te ensina a palavra para que você também haja fiel na palavra e no procedimento, ou como diz na linguagem de hoje, exemplo na maneira de falar e na maneira de agir. Além disso, ele diz o seguinte: olha, você tem que ser exemplo no amor. Então, as pessoas têm que conhecer o amor de Cristo através da tua vida. Você tem que ser um exemplo na fé. Então, as pessoas têm que conhecer a fidelidade a Deus através da sua vida. E ele ainda diz, e na pureza. E a expressão pureza, na Bíblia, ela tem um significado muito especial. Não é simplesmente aquele que não tem sujeira. Ela tem um significado mais profundo. Tiago escreve na sua carta que o puro é aquele que não tem a mente dividida. Significa que é aquele que não está nem lá nem cá, que não está, eu vivo dessa vida, mas eu também quero viver desse jeito. Eu vivo conforme Deus está me dizendo, mas eu também quero viver um pouquinho do jeito que eu acho que tem que viver. Eu sigo a vontade de Deus, mas eu também vou seguir um pouco da minha. Então não é aquele que está dividido, então ele não está com um pé lá, um pé cá, né? Como a gente usa, ele não está em cima do muro. Esse aqui é o puro, né? Esse é aquele que se mantém-se íntegro, é a outra expressão para pureza. Muito bem. O que um pastor deve trazer para a vida da sua igreja? Ele diz: olha, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. Querido, isso é que você tem que ter em mente. O que o ministério da palavra, o que o pastor, o que aqueles que estão, e aí não é só a figura do pastor, mas você tem o professor da escola bíblica, por exemplo, você tem aquele que está discipulando, o discipulador, todos os que estão ensinando, eles têm que ensinar através disso aqui, ó. A minha tá bem grifadinha, né? Porque esse aqui eu tenho aqui, cada um dos grifos tem um significado especial, por isso que são todas cores diferentes para mim aqui. E Timóteo está muito grifado porque é o livro que fala pessoalmente comigo, pelo fato de eu ser pastor, né? E então tem que ter Bíblia. Não é uma palestra
de conhecimento científico. O púlpito, ele não é uma palestra de conhecimento científico, ele não é uma palestra de técnicas de sucesso, ele não é um palco de promoção do bem-estar, não, ele é para a pregação da palavra. Pode ter conhecimento científico? Pode, deve. Nós, inclusive, quando estamos aprendendo a formar pregações, nós temos ali aspectos de ilustração, de conhecimento científico, conhecimento histórico, conhecimento arqueológico, para, inclusive, apresentar como a Bíblia tenha sido aplicado na história das pessoas, como a Bíblia tenha sido mostrada através da ciência, afinal, Deus criou todas as coisas, como algumas coisas que o ser humano tem ensinado, a palavra de Deus já estava dizendo há muitos anos. E aí a gente fala, olha, o que a Bíblia está dizendo. Vamos pegar um exemplo muito simples aqui, muito simples. Olhai as aves do campo, as aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, e o Senhor as alimenta. Olha a erva do campo, que é vestida pelo Senhor, e amanhã é jogada no fogo. E aí agora a ciência diz o seguinte, olha, um hábito que você tem que ter, se você quer se despreocupar, se você quer se baixar o seu nível de ansiedade, seu nível de preocupações, é passarinhar, que é o que? Olha os pássaros. Se você quer ter uma descompressão mental, observe as plantas, observe a natureza. Você tem que ter um pouco de natureza no seu dia. Parar, sair aqui, eu tô aqui fechado no meu escritório, eu tenho que abrir a janela, eu tenho na frente aqui uma visão muito boa. É o cemitério da Vila Formosa. Eu falo, credo, pastor, cemitério é uma visão boa, é que eu só vejo a copa das árvores. Então, para mim, é uma grande floresta, para mim é um parque. A minha sogra também tem a mesma vista de um prédio próximo aqui, e ela falou para as filhas: olha, dá para ver o Serete, que aqui em São Paulo é um parque maravilhoso. Aí as meninas disseram: mãe, aquele ali é o cemitério. Então eu tenho aqui, eu posso abrir a minha janela e posso contemplar a natureza. Mas a palavra de Deus nos diz: olha, olha o que Deus faz pela natureza. Então você não deve se preocupar, porque se Deus cuida assim da natureza, ele vai cuidar muito mais de você. E aí vem a ciência agora nos diz, então você vê, eu estou ensinando a palavra de Deus e algumas vezes vem alguma situação científica que vai mostrar, olha como a palavra de Deus está certa, olha como a Bíblia está certa. Mas perceba que não deu uma palestra científica, porque a igreja de Cristo tem que ser conduzida na palavra, pela palavra. É o nosso livro de fé, regra e prática. Então, ele está dizendo, dedique-se à leitura pública, publicamente o que tem que ser lido é a Bíblia, meu povo. E aí ele também vai dizer, dedique-se à exortação. E aqui a gente está falando justamente da função que o Espírito Santo faz diretamente em nós e também através de nós. A expressão exortação é o paráclito, que é a expressão, ou paráclesis, que é a expressão que define o conselheiro, o exortador, o auxiliador. Essa palavra a gente já falou várias vezes dela ao longo das nossas aulas, e é importante a gente reforçar, porque está dizendo, olha, faça a paráclise, aconselhe, exorte, encoraje, a, a fortaleça, ajude, auxilie. Hoje, infelizmente, nós tivemos ali o falecimento de um parente de uma família aqui de nossa igreja, da irmã Claudete, a tia da irmã Claudete, também tia da Thalita, da Débora, são membros de nossa igreja, e hoje eu pude exortar, e aí o sentido de exortar é como é que a gente fala, gente? Não é o aconselhar, é o consolar. Tava lembrando aqui no meu, botando a mão no ombro, assim. Consolar. E perceba o seguinte, eu liguei ali para elas, mandei mensagem para elas, liguei para a irmã Claudete, mas perceba que a igreja já está exercendo a sua função pastoral, porque choveu de mensagens do grupo da igreja, eu não mando geralmente as mensagens no grupo, eu converso com as pessoas no particular, no privado, né? Mas choveu de mensagens de irmãos da igreja dizendo: estou orando por vocês, que Deus fortaleça, que Deus conforte. Essa semana, a Fernanda mandou ali a situação
do Isaac Pietro, seu irmãozinho de 6 anos, sobre a situação de saúde dele, e nós também, da mesma forma, estamos ali mandando consolo, exortação, pastoreio, exortação do Senhor. Então, é seguir isso. Olha, o ministério da palavra, ele tem que dedicar-se à leitura das Escrituras, mas também à exortação e também ao ensino. Como eu estou lendo a palavra aqui com você, pastor, estou aqui lendo a Bíblia, eu estou aqui enxergando a Bíblia, mas o que eu tenho que fazer a partir disso? E aí entra a parte do ensino, como eu aplico as Escrituras na minha vida, como eu exerço a Escritura na minha vida e como isso pode também ser exercido na vida da minha família, dos meus vizinhos, no meu trabalho, aonde eu estiver andando, como que isso pode acontecer? E aí você tem, então, esse exercício do ministério da palavra aqui. Paulo dá uma advertência a Timóteo: não negligencie o dom que você recebeu. Você, como ministro da palavra, você não pode ser negligente, você não pode fugir daquilo que Deus te deu. A exemplo disso, nós temos o livro de Jonas. E Deus dá todas as advertências, ele não deveria fugir do seu chamado, de sua responsabilidade. Não deveria ser negligente, ele prega a mensagem de Deus ali em Nínive de maneira negligente, ele prega de qualquer jeito, ele prega com o coração endurecido, aguardando que não faria efeito, que a cidade seria destruída. Não negligencie o dom que você recebeu, mas seja cuidadoso, diligente. O ministro da palavra, ele tem que ser dedicado. Ele tem que ser focado nestas coisas. É o que Paulo diz no versículo 15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Então, dedique-se à leitura da palavra, dedique-se à exortação, ao aconselhamento, dedique-se ao ensino da palavra. Por que isso? Leia para mim o versículo 1 e 2 de 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 1 e versículo 2. Pode ler. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Olha o que Paulo está dando como advertência. Por que Timóteo não deveria ser negligente no ensino da palavra, na leitura da palavra, na exortação? Por que ele não deveria ser negligente no exercício do amor, da fé, do procedimento e do falar? Porque nos últimos tempos, pessoas abandonariam a fé. Aqueles que diziam que estavam seguindo a Cristo, eles abandonariam a fé e seguiriam a espíritos enganadores. Hoje, quantas pessoas têm pregado, e não é em púlpitos tradicionais, não é em palcos, não. A internet é o grande palco do mundo. A mídia é o grande palco da atualidade. E quantas pessoas têm negligenciado? Quantas pessoas têm sido enganadas? Ele diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Hoje, a rede social, que é aquilo que mais ensina. Só um minutinho, queridos. Aproveitei que a Rebeca estava passando aqui para pedir um pouquinho de água. Ah, então, quantas pessoas têm ali sido ensinadas por pessoas que estão mentindo, pessoas que não têm falado a verdade, pessoas que não têm
E às vezes não é apenas pelo simples fato de mentir. Na rede social, obrigado, Beca. Pode fechar a porta lá, papai. Pronto. E muitas vezes as pessoas não estão mentindo com palavras, estão mentindo com fotos. Então você vai na rede social e alguém vai dizer a você: viva desse jeito. A minha vida é boa. Olha todas as minhas fotos. Me siga aqui no Insta. Me segue aqui no TikTok, no Face, no WhatsApp, no YouTube ou qualquer outra plataforma que você pode pensar aí. Você não vai ver foto da pessoa acabada, triste ou arrependida. Então, nós temos visto muita gente seguindo falsos ensinos, falsos doutrinas, falsos pensamentos, falas errôneas, vários aspectos, e simplesmente por conta de fotos e vídeos que parecem ser tão reais, que aquela pessoa parece estar tão bem, que aquilo parece ser tão certo. Olha o resultado que produziu na vida dela. Mas você não vê, de fato, o que está acontecendo no privado, o que está acontecendo no pessoal. Então, a Bíblia ela vai trabalhando de uma maneira bem clara ao ministério da palavra. Ensine a palavra, senão as pessoas continuarão se desviando. As pessoas continuarão sendo enganadas. Ensine a palavra. Não se preocupe em ficar combatendo todas as falsas doutrinas. Apenas ensine a verdade. E aí as pessoas saberão o que é o falso. O apóstolo Paulo fala isso também aos líderes da igreja em Éfeso, lá no livro de Atos. Leia para mim Atos, capítulo 20, versículo 28, 29, 30, até o 31. 28 ao 31. Aqui Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, e esta igreja ali provavelmente não o veria mais, e ele vai ali e, ao falar com esta igreja, ele vai dando orientação aos seus líderes, aos presbíteros, aos pastores daquela igreja, como eles deveriam apacentar o rebanho, cuidar do rebanho. Atos capítulo 20, versículo 28 a 31. Pode ler, por favor. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E aqui, então, o apóstolo Paulo está repetindo uma orientação que ele dá a Timóteo. Cuidem de vocês mesmos. Então, vejam um aspecto aqui que a gente vai falar mais à frente. O pastor tem que ser cuidado. Cuidem de vocês mesmos e também de todo o rebanho. E aí ele diz de novo, né? Vai chegar o tempo que virão lobos, pessoas, e esses lobos vêm o quê? Com mentiras. Portanto, qual a responsabilidade do Ministério da Palavra? Vigiem, cuidem deste rebanho, apacentem esse rebanho, fique atento aos ataques que vêm contra este rebanho. Porque vocês estão apacentando o rebanho do Senhor. Vocês estão apacentando, vocês estão pastoreando a igreja de Deus comprada por meio do sangue do seu filho. Essa é a grande responsabilidade do ministério. E aí, a partir disso, eu pergunto, será que o pastor precisa cuidar de si mesmo? Será que, então, a necessidade está justamente no cuidado do próprio rebanho, ou apenas do rebanho?
Não, Paulo deixa de uma maneira bem clara que o pastor tem que cuidar de si mesmo. Veja ali, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer: atente-se bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. O pastor ele tem a necessidade de observar a sua vida, porque ele também é pastoreado pelo Supremo Pastor. Ele também é rebanho do Senhor. E ele tem que estar atento se ele está vivendo os princípios da palavra de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma irmã que contou ali do pastor de uma igreja ali que ela conhecia, em que o pastor tinha 3 mulheres. E aí, quando eu estou dizendo 3 mulheres, não é igual eu que tenho a minha esposa e as minhas 2 filhas. Eu estou dizendo 3 amantes. E a palavra de Deus diz: olha, querido, você tem que se cuidar em relação à doutrina. O que você prega, você vive. Por isso, inclusive, Paulo fala no capítulo 3, olha, no versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Mas também ele não pode ser explosivo ou passivo demais, ele tem que ser moderado, ele tem que ser sensato, ele tem que ser respeitável. Aí ele vai dando várias orientações. Ele tem que cuidar da sua família. Olha o versículo lá em 1 Timóteo 3, olha o versículo 4 e o versículo 5. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Então, o bispo ele tem que cuidar de si, ele tem que cuidar da sua casa, ele tem que estar atento aos erros, às falsas doutrinas que chegam à vida dele, a ele mesmo não estar atento à mensagem que ele está pregando. Uma das coisas que aprendi com o meu pastor, eu fui durante 28 anos pastoreado pelo meu pai. E quando estava no tempo ali de seminário, uma das coisas que ele orientou a mim e também aos outros seminaristas que faziam parte da Igreja Batista Nova Jerusalém é: olha, antes de tudo, quando você está preparando a pregação, Deus está trazendo a mensagem ao seu coração. Não é a mensagem para a igreja, é a mensagem para você. Então ele fala primeiro ao coração do pregador para depois falar à igreja de Cristo. Ou seja, não é uma mensagem que eu não sou simplesmente, é um pouquinho diferente de um mensageiro que é descrito ali na história. O mensageiro, a mensagem não era para ele, ele pegava a mensagem e repassava para alguém. Neste caso, eu sou habilitado pelo dono da mensagem a ler a própria mensagem e saber que aquela mensagem é primeiro para mim e depois para aquele a quem eu estiver entregando. Então, eu tenho que sim cuidar da minha própria vida, cuidar da doutrina e atentar aos deveres, me preservar nesses deveres, conforme Paulo está dizendo em 1 Timóteo 4,16. Cuidar de minha família. E a igreja deve cuidar do ministério da palavra? Sim, também. Leia para mim 1 Timóteo 5, versículo 17 e versículo 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Pode ler. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Uma das orientações que você vai ver, Paulo dá a Tito, por exemplo, quem prega da palavra, viva da palavra. Uma das coisas que Deus chama aos ministros da palavra é que vivam deste ministério, para que possam ter essa dedicação a este ministério. Tanto que é o que
os apóstolos fazem logo no princípio. Eles deixam as profissões, como a gente falou lá no começo da aula, e eles não têm mais o sustento por parte da pescaria ou da coletoria de impostos, como foi com Mateus, como foi com Pedro. Você vai ver ali Paulo várias e várias vezes sendo sustentado pelas igrejas através ali de ofertas que são dadas a ele. É narrado isso em 1 Coríntios, é narrado isso, aliás, em 2 Coríntios é narrado também aos Filipenses, no capítulo 4, é também falado aos Romanos, no seu último capítulo também. Então, você vai vendo as igrejas sustentando estes homens e mulheres também, que exerceram este ministério ao longo da história da igreja. Há momentos que sim, Deus ele permite que eles, por alguma situação, tenham um sustento diferente, que é o caso de Paulo, que se ajunta com Áquila e Priscila e trabalha na profissão. É naquele momento que a gente conhece a profissão que Paulo tinha, que era o fazer tendas. Ele fazia barracas e vendia aquilo para ter ali sustento, em momentos ali que ele estava fazendo a plantação de alguma igreja e não teria o sustento daquela igreja, por exemplo. Mas a palavra de Deus vai dizendo aqui, olha, os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão, pois as escrituras sagradas dizem aqui, ele vai trazer textos do Antigo Testamento, não amarre o boi enquanto ele estiver pisando o trigo. Então, ali era a boca do boi, né? Então, não era colocar uma focinheira no boi, porque ele podia comer daquilo que ele estava ali pisando. E ali o próprio Jesus vai trazer essa expressão, e Paulo reforça aqui, o trabalhador merece seu salário. Eu gosto mais da versão antiga, digno é o trabalhador do seu salário. A igreja deve cuidar daqueles que exercem este ministério, dando possibilidade para que ele também possa cuidar da família. Agora, uma coisa importante, ministério não é fonte de riqueza. Olha aqui o que o apóstolo Paulo vai dizer, a gente já leu esse texto, mas eu quero reforçar aqui 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 3, versículo 3. Ele não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. O apóstolo Pedro vai dar a mesma orientação em 1 Pedro 5, dizendo ali, 1 Pedro 5, versículo 2 e 3, dizendo, aliás, só o 2. Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso com ganância, mas com o desejo de servir. Então, não, ministério não é fonte de lucro. Ministério não é fonte de riqueza. Deve haver o sustento, deve haver o cuidado, deve haver sustento digno à família, condições dignas à família, mas você não deve buscar ali a riqueza através do ministério da palavra, porque não foi para isso que o ministro foi chamado, que o pastor foi chamado. Meus queridos, o exercício do ministério da palavra é, de fato, um privilégio, é uma grande responsabilidade. Todo pastor, todo ministro da palavra, ele será cobrado diante do Senhor pelos talentos que Deus colocou na mão dele, como diz a parábola dos talentos, pela chamada do qual Deus chamou, mas ao mesmo tempo ele tem o privilégio de apacentar o rebanho do Senhor, ver o nascimento das ovelhas, das novas ovelhas do rebanho, ver o crescimento das ovelhas, ver o desenvolvimento das ovelhas também, e inclusive, o que pode parecer triste, mas quando você acompanha a vida de uma ovelha, ver a partida desta ovelha, ou melhor, como eu gosto de dizer, a chegada dessa ovelha aos braços do Supremo Pastor. Então, até para isso, o ministro da palavra, o pastor, ele é privilegiado, porque ele pode acompanhar toda a vida daquela ovelha. Não esquecendo que ele também é a ovelha do Senhor, que ele também está sendo apacentado nesse rebanho, e que também
Um dia ele estará diante do Supremo Pastor. Agora, não mais como um ministro, não mais como um líder, mas sim como parte deste grande rebanho, do qual Deus o chamou também. Você tem ministros da palavra na sua vida? Homens e mulheres, alguns que receberam títulos, como temos na nossa igreja, 4, pastor Pedro, o nosso membro ali mais velho, membro fundador, pastor também, com seus 99 anos, pastor Francisco, também temos o pastor Salve Júnior, e tem eu. Estes 3 ali estão hoje em aposentadoria, né, então os 3 estão vivendo aposentadoria, eu como pastor da igreja, pastor e presidente da Igreja Batista de Vila Matilde, mas homens que foram chamados pelo Senhor. Mas muitas vezes Deus coloca pessoas na sua vida que não têm título, que pastoreiam a sua vida, que ministram na sua vida. Nós temos professores da escola bíblica, não só da classe dos adultos, dos jovens, por exemplo, mas nós temos também do ministério infantil, que tem pastoreado, exortado e ensinado nossas crianças. Muitas vezes Deus colocou uma pessoa que não tem nenhum título na igreja, não tem nenhum cargo específico, não é um professor, não é um palestrante, não é um pregador da palavra, mas é alguém que te acompanha semanalmente, que estuda a palavra com você, pessoa da qual um filho de Deus, temente ao Senhor, que está dentro disso que a palavra está dentro, um homem, uma mulher de Deus que está ali debaixo destas mesmas autoridades e tem abençoado a tua vida. Homens e mulheres que Deus colocou, ele levantou para te apacentar. Eu quero convidar você esta semana, então, estar orando por esses ministros da palavra, estar orando por esses que pastorearam a sua vida e têm pastoreado a sua vida, para que Deus os fortaleça, porque vocês têm visto, é um grande desafio, é um privilégio, mas há uma dura batalha, há uma guerra espiritual sendo travada, e estes homens e mulheres têm que permanecer firmes, para que a igreja de Cristo seja edificada, seja viva na plena unidade de fé em Cristo Jesus e alcance a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva aqui no canal, tem um sininho de notificação. Você se inscreve, ativa esse sininho, você vai receber as notificações. Tem as nossas redes sociais na descrição desse vídeo aqui embaixo. E aí você pode, então, seguir a gente ali no Instagram, no Face, para ter acesso a todas as novidades ali, todas as programações, antes que elas aconteçam, 1, 2, 3 semanas antes, para você poder participar, se preparar. E vem, você está aqui em São Paulo, você está aqui na Zona Leste, vem adorar ao Senhor conosco. Esta aula, ela é ministrada presencialmente, ali na Igreja Batista de Vila Matilde. Joga no Google, você encontra a gente lá. Aí a gente está esperando você. Domingo, 9 horas da manhã, para a Escola Bíblica Dominical. 10 horas da manhã para tomar café da manhã com a gente. 10h30 para louvar ao Senhor. E 18h30 também para louvar e adorar ao Senhor nos nossos cultos de celebração. Obrigado pela presença, queridos. Deus abençoe grandemente sua vida. Uma boa semana. Pastor Cristiano, nós agradecemos os ensinamentos e sabemos, inclusive eu tenho marcas muito grandes, muito fortes na minha vida, da minha primeira professora da escola bíblica, que pastoreou a minha vida, e vários outros pastores que também foram bênçãos na minha vida. Então eu aprendi que eu devo ensinar com a minha vida, com as minhas experiências, as pessoas à minha volta. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe todos, queridos. Uma boa semana. Grande abraço.